Olá, gente, bom dia. Uma alegria enorme estar aqui. Vocês sabem que pernambucanos e paraibanos são irmãos, né? E campinense e caruaraenses também, né? Apesar que o nosso feijão é melhor que o de vocês, brincadeira. Eu desejo estar nesse trabalho tão bonito aqui juntos, mas antes de eu começar a falar, eu queria convidar uma amiga minha para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre um projeto muito bonito. Vocês sabem que o epicentro da microcefalia foi Pernambuco e Paraíba, né? Pesquisadores daqui e lá foram os que descobriram a relação da microcefalia com o Zika vírus. Então, a Adriana Mello, que é uma médica com doutorado na área e que é espírita, é lá de Campina Grande, faz parte conosco da Fraternidade Sem Fronteiras, que tem mais de 15 mil crianças já atendidas fora do Brasil. Aqui no Brasil, todos que estão com microcefalia, a maior parte, toda a assistência feita pela ONG, juntamente com o IPESP, e também na fronteira com a Venezuela. Então, a Adriana vai falar um pouquinho para vocês dos avanços das pesquisas e das necessidades que a gente ainda tem com relação a isso, porque, embora ela tenha sido muito premiada, dinheiro que é bom não veio. E existe um custo para todo o tratamento que se dá a essas crianças, mas o mais interessante é ver o desenvolvimento delas, a plasticidade biológica. Então, a Adriana vai vir aqui, ela está só terminando ali na emoção, ela vai começar a falar enquanto. Deu certo ali? Deu certo? Aos 47 do segundo tempo, Fred, o PowerPoint funcionou. Adriana Mello. Bom dia a todos. Desculpa, porque sempre tem com emoção, né? Para a gente acordar e não esquecer que a gente tem um compromisso. Vou falar um pouquinho, dizer mais ou menos, eu acho que aqui em Caruaru muita gente também conviveu com essa realidade da microcefalia. E às vezes a gente não sabe porquê, mas a gente se vê envolvido nessa situação. Então, desde o começo, a primeira pergunta que eu fiz foi por que eu me envolvi com essa descoberta, estava envolvida no meio de pesquisadores de forma internacional. E agora eu pergunto por que não eu, porque eu já encarei mais como uma obrigação mesmo, como uma obrigação, não, como uma missão, uma oportunidade para essa situação. E aí, o ano de 2015 não foi fácil, nem para quem estava grávida, nem para a gente que tinha que dizer à mãe que o bebê dela estava planejado e entrou uma doença que a gente não sabia como é que ia ser essa doença. Se esses bebês iam sobreviver, quantos anos iam viver e quais seriam as consequências. E eu digo sempre que é muito difícil dizer a uma mãe que o filho dela não vai não vai viver até os 90 anos, não vai ter o melhor emprego do mundo, mas o pior ainda, que é acostumada a diagnóstico de síndrome de Down, a gente já sabe o que vai acontecer com as crianças. A gente já sabe que o estímulo pode chegar até tal lugar. Mas com Zika, minha gente, não tinha na literatura. Nós médicos lemos os livros. Vamos atrás de artigos. Não tinha nada escrito. A gente está construindo a história da doença. Então foi um período muito difícil e era essa imagem depois do diagnóstico. Então, desde o começo eu via que não tinha muito o que fazer como médica, mas como ser humano a gente tinha sim. E foi segurar na mão das mães e dizer que elas não estavam sozinhas. Esse ano, só para vocês terem uma ideia, esse foi o caso número 1, que é a Catarina Maria, que já foi para a Globo com o Rossandra. E aí a gente pode ver que aqui na realidade, a coisa não está funcionando bem, mas a gente vê que o cérebro dela não era um cérebro normal, era um cérebro que era bem reduzido. Então fica bem claro mesmo para quem é leigo que esse é um cérebro normal do feto e esse é o cérebro da Catarina Maria. O prognóstico dessa criança era não andar, não viver e ter que convulsivas continuamente. Nasceu com microcefalia realmente, só que ela tem uma diferença. A mãe era fisioterapeuta. Então, desde os primeiros dias de vida, ela tem todo esse tratamento em casa, mas com a mãe fisioterapeuta, sabe o que está fazendo. Catarina Maria, hoje, graças a esse tratamento, está andando. E ao mesmo tempo que eu ficava feliz com os avanços de Catarina Maria, eu ficava angustiada, porque eu tinha mais 100 outros casos que as mães não eram fisioterapeutas.
E isso era um baque, porque as mães perguntavam por que eu não sou fisioterapeuta. Então a gente sonhou, e graças a Rossandra, em Goiânia, em 2017, quando eu já estava desesperada de ir a Brasília, 2016 inteiro, mais de 20 vezes a Brasília, sempre de mãos vazias. Rossandra, eu disse, espera que eu vou levar no local. E ele nos levou a Goiânia, e lá em Goiânia a gente conseguiu o primeiro grande apoio, com doação de quase 90 mil, para a gente começar o projeto. E mais importante, a parceria da Fraternidade Sem Fronteiras. A partir daí, dia 1º de julho, a gente inaugurou o primeiro centro de apoio à criança com microcefalia. E lá, além do tratamento, elas recebem amor, elas recebem o leite, a fralda, o suplemento, porque são coisas extremamente caras e muito difíceis para essas crianças. Então, todo o tratamento que Catarina recebeu, a gente reproduziu no centro, capacitou todos os nossos profissionais e agora a Catarina está andando já. Esse filme não vai rodar, porque eu vou probleminha, mas é um filme de Catarina andando. Então ela já anda independente, já está na escola. E a gente pegou esse protocolo e colocou em várias crianças mais graves para ver qual era a resposta. E aqui vocês podem ver, essa foto me chama muita atenção, que essa é uma foto de uma criança antes de começar o tratamento com a gente e 2 meses após o tratamento. Nessa foto você vê que a criança você não vê a cabeça, só a etiqueta. Então, mesmo nos casos mais graves, que a gente não conseguiu ainda que andasse, a gente está possibilitando que essas crianças vejam o mundo, porque antes o olhar dela era sempre para o chão. Então, graças a essa parceria com a Fraternidade, a gente voltou a ter esperança. Então, 1º de julho a gente inaugurou a casa. Aqui está rodando. Aqui são gêmeos, os 2 têm microcefalia. Essa criança chegou para a gente não sentava. Então, aqui ela engatinhando, aqui ela já no andador, e aqui ela nas barras ensaiando o andar com. Então, ver essa evolução de uma criança não tem preço. O grande problema é que as dificuldades são muitas. A cada dia, passando, viu agora, eu acho que ele sentiu na pele, na inauguração da nossa segunda casa, o depoimento de uma mãe, uma dessas mães, que dizia: todo dia eu rezava e mandava uma mensagem para a doutora Adriana, para ter uma vaga para o meu filho. Ela dizia: ainda não tenho. Aí eu dizia: meu Deus, eu desisti de mandar, mas se eu desistir, ela não vai me responder. Eu rezava de novo e mandava uma mensagem para a doutora Adriana. Então você até chora, dizendo: meu Deus, por que eu não dei uma vaga antes? Você ainda se sente culpada porque demorou. Então são pedidos de vagas de mães desesperadas, que trabalham de faxineiro, que pedem vaga. E com isso, a gente hoje é uma casa para ser de apoio, só de passagem, hoje a casa se tornou uma casa que estava dormindo 30 mães, porque a gente tem já mães do Amazonas, do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais e agora uma de Angola. Então aqui em Maceió, a visita que a gente fez lá, que resultou em 12 crianças indo para Campina Grande. Aqui as mães de Minas, que nos viram no programa de Fátima Bernardes, logo depois já entraram em contato com a gente. E aqui um projeto que a gente sonhou há 5 meses atrás, e graças à doação da Fraternidade Sem Fronteiras, dia 17 de novembro a gente inaugurou, que é uma casa de apoio agora voltada para as mães, porque a maioria está com depressão, a maioria vive só voltada para essas crianças. Então aqui foi a inauguração, e agora recente, mês passado, a gente recebeu uma mãe de Angola. Infelizmente o vírus circulou no mundo e chegou na África, e já são mais de 50 crianças em Angola com microcefalia pelo Zika vírus. Então essa é uma das crianças. A gente sabe que talvez tenha por aí não foi a toa que a gente seguiu a Fraternidade, talvez a gente tenha que ir à África, em vez de a África vir até a gente. Mas tudo isso, minha gente, depende de doações, depende de dinheiro. Não dá para fazer isso só com amor. Por mais que a gente queira, esse tratamento é muito caro. Você tem uma ideia, o tratamento de uma criança dessa custa em torno de 12 mil reais.
consumidor, né, assim mesmo. Tem as camisas da fraternidade, mas além de comprar as camisas, a gente precisa, para se ter uma programação, de apadrinhamentos. Então, eu só posso receber uma criança, dessas que me pedem vaga, se eu souber quanto por mês eu tenho. Então, o apadrinhamento nos dá uma garantia de que a gente vai poder receber mais crianças, tá? Então, eu vou pedir para que vocês, quando saírem aqui na hora do intervalo, depois de ouvir Rossandro, falar na coisa da fraternidade e apadrinho uma criança, uma causa da África, uma causa da Venezuela, são pautas sempre belíssimas. E Feliz Natal a todos, lembrar que essas crianças são seres iluminados que vieram para nos ensinar a amar. Muito obrigada. Bom, gente, na verdade, com R$50 por mês, a gente consegue apadrinhar uma criança dessa aqui no Brasil, na África, e ajudar a sair desse movimento de apenas querer que o mundo mude e ser um agente dessa mudança. Né? Antes de começar propriamente o tema, Jesus, o curador de almas, queria fazer 2 convites para vocês. Quem aqui está afim de começar o ano com Jesus? Levanta a mão. A gente tem um convite lá na Paraíba para vocês. O primeiro congresso espírita do Brasil acontece lá em João Pessoa. Primeiro final de semana de janeiro, você rompeando e já começa a focar no Evangelho, porque a gente não é muito uma alma de luz, você está junto, né? E no carnaval, para quem não quer ficar aqui no frevo, quiser ir lá para Campina Grande, nós temos o nosso encontro já faz mais de 46 anos, do IEP, e vai ser maravilhoso, por lá eu, o Severino, o Fred, então é um encontro que a gente conta com a presença de vocês. São 2 convites, um no carnaval e outro no início de janeiro lá na Paraíba, e tem com certeza pessoas aqui identificadas com as coisas dos eventos para vocês procurarem ou na internet, tá bom? Mas vamos lá falar daquilo que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui, o que nos fez sair de casa, o que nos fez pegarmos esse sábado e domingo e estarmos aqui juntos, sentindo a energia do ambiente, o contato entre irmãos, é exatamente a nossa necessidade, a nossa saudade de vivermos a experiência com Jesus nas nossas vidas e do que Ele pode proporcionar quando deixamos nas nossas existências. Nós vivemos um mundo hoje em que certamente não precisa ser nenhum grande estudioso do comportamento humano para perceber o grau que a individualidade e o egoísmo tomou conta do planeta. Nós vivemos uma geração que procura muito mais os direitos que tem e poucos deveres. Isso a gente vê na educação dos filhos, para a tragédia que tem provocado, quantos pais e mães desesperados, porque educaram filhos que podiam tudo, mas não deviam nada. E certamente a deformação do desenvolvimento emocional dessas crianças criou uma sociedade muito mais angustiada do que no tempo passado. E quando a gente pega a pergunta que Kardec faz sobre qual seria o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família, a gente fica muito impressionado porque Kardec usa uma palavra aparentemente muito singela, relaxamento. É uma coisa suave, não é tão intensa. E os espíritos respondem com uma palavra oposta e profundamente dura em termos de repercussão. Para o relaxamento dos laços de família, ele podia usar, a destruição dos laços de família, né? Mas ele usa relaxamento, ou seja, soltar um pouquinho. A resposta dos espíritos é recrudescimento do egoísmo. E o recrudescimento é uma palavra que foi usada propositadamente porque dá conta de uma dissolução, um desenvolvimento de caráter epidêmico do egoísmo. Então a gente percebe nisso que a gente vive uma epidemia do egoísmo, do individualismo. E obviamente todos esses sintomas juntos vai gerando nas pessoas uma solidão acompanhada de uma multidão de 7 bilhões de seres humanos. Nas casas, as pessoas vivem sós, cada um no seu smartphone. A gente vê casais em pizzarias, em restaurantes de comida japonesa, em shopping centers, ou quando a gente visita parentes que, depois de um beijinho de boa noite, a pergunta que é feita é qual é o seu Wi-Fi, e imediatamente a pessoa senta na sua casa, no seu sofá, e passa a ignorar a sua presença, e você, muitas vezes, ela também. E as pessoas ficam no máximo vendo algum vídeo engraçado e mostrando uns para os outros. Esse psiquismo das pessoas desconectadas vai gerando um empobrecimento psicológico tão profundo que vai fazendo com que elas tenham dificuldades de conexão com as pessoas,
e vai gerando um ambiente de solidão extremamente danoso. Como consequência disso, começamos a experimentar um tipo de psiquismo morto-vivo. E é exatamente capturando esse psiquismo coletivo das sociedades que a indústria cinematográfica de minisséries lançaram um conjunto de séries e filmes que retratam esse caráter epidêmico de uma sociedade zumbificada. Por isso, os filmes que mais estão fazendo sucesso recentemente são de zumbis e de vampiros. E zumbis e vampiros são exatamente pessoas que estão vivas e mortas ao mesmo tempo. Se você acompanhar um conjunto de pessoas no shopping, num aeroporto, cada um no seu smartphone, você vai perceber como as pessoas vivem esse mundo zumbificado. Isso está ficando tão forte que, por ano, várias pessoas são atropeladas ou morrem porque estão usando o celular. No Brasil, esse ano, morreu mais de 2.000 crianças afogadas. E foram várias, muito mais que esse número, mas 2.000 em média morreram afogadas porque os pais estavam no telefone enquanto elas estavam ou na banheira, ou elas estavam na piscina, ou estavam no rio, ou estavam na praia. Observe que isso vai tomando conta de você de um modo muito absurdo e vai tornando você um ser humano menos capaz de estar conectado com esse externo. Acontece que nós somos dotados por Deus de todo um sistema complexo de competências neurológicas e psicológicas para viver o contato com o outro. Aliás, a própria formação das características humanas se dão pelo contato com os demais. Vocês devem ter assistido o filme O Náufrago de Tom Hanks. E para quem não assistiu, basicamente é um filme em que um homem sofre um acidente aéreo e ele fica solitário numa ilha deserta. E exatamente o que acontece é que ele, para não entrar num processo de dissolução cognitiva e psicológica, não perder a sua própria identidade, ele pega uma bola de vôlei da marca de produtos esportivos Wilson, coloca a mão ensanguentada nessa bola e cria um símbolo de um rosto humano. E passa todo o drama do filme conversando com essa bola, a qual ele passou a chamar de Senhor Wilson, e ele desenvolve todos os afetos, raiva, ódio, desenvolve discussão de relação, às vezes chuta a bola, depois pega ela de volta. E ele desenvolve tanto afeto com essa bola que quando ele finalmente é resgatado e coloca a bola no barco, mas a onda vem e joga a bola no mar e fica uma distância que ele não pode pegar, ele se recolhe em posição fetal e entra no clássico processo de luto por perda do objeto amado. Aí é que a gente entende algumas coisas. Por que isso acontece? Primeiro, porque nós somos tão feitos pelo amor que quando falta pessoas amamos coisas, mas amamos, sempre amamos. E uma outra questão é que essa é uma necessidade humana primitiva e a nossa própria identidade é formada a partir da identidade do outro, o que vai ser chamado, tanto pela neurociência como pela psicologia, como um fenômeno de relação especular, em que a minha identidade depende da sua identidade, a ponto que hoje em dia as pesquisas mostram que nós somos muito mais um psiquismo coletivo do que um psiquismo individual. Aliás, o sofrimento se dá quando acreditamos que basta a minha felicidade, o meu estado mental pacífico e que eu não tenho nenhum relacionamento, que eu não tenho nada absolutamente a ver com o que acontece no externo. Nós somos legais por natureza e temos a necessidade de viver uma experiência coletiva. Ficamos felizes com essa experiência se dá e nós nos empobrecemos ou ficamos com um recrudescimento do egoísmo, conforme a resposta dada a Kardec, quando nós nos afastamos pelo relaxamento dos laços afetivos, que representam a família, como é um grupo primitivo, cujas experiências primitivas desse chamado grupo primário vão servir de protótipo emocional para as relações que eu vou ter depois no ciclo social, na escola, nas instituições religiosas, no mundo do trabalho, na sociedade de modo geral. De modo que se esse ambiente primitivo é comprometido, nós temos como um efeito dominó um comprometimento do efeito disso coletivamente na chamada grande família, o planeta e a grande família universal. Assim que a gente percebe cada vez mais, é o chamamento do Evangelho para entender a cura como um evento coletivo e não apenas como um evento individual. No momento em que o indivíduo, fazendo parte de suas próprias percepções, consegue construir sua identidade através dos demais. Significa dizer então que, se eu me omito no contato com você,
você, ou se eu fico indiferente a esse processo, eu posso entrar numa forma completamente egoísta de vida, e que inclusive é prevista pelo Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz o seguinte, no capítulo 11, assim, é fantástico o que eles dizem assim, falando sobre a sociedade humana, os Espíritos, o irmão Lázaro que faz essa fotografia, em 1864, ele vai dizendo assim, sobre características da sociedade humana vai chegar nos dias de hoje. Embora ele tenha feito isso no metade do século XIX, é completamente aplicável no início do século XXI. E se nós pegarmos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e tudo que a produção acadêmica, científica, da neurociência, da historiografia tem feito, a gente percebe muito claramente, como disse um amigo meu, que é um pernambucano que já viveu, que a codificação, ela foi um spoiler de tudo que aconteceu com o científico. Ela antecipou as tendências de análise do mundo acadêmico do mundo todo. E aí ele diz o seguinte, o irmão Lázaro diz, cada época é assim marcada pelo cunho de uma virtude ou de um vício que devem salvar ou perder. Então, cada época da humanidade tem um vício que deve ser combatido e tem uma virtude que deve ser erguida. E aí ele identifica qual é a nossa virtude da nossa geração? A atividade intelectual. Certamente, quando nós comparamos da época de Kardec, que não tinha nem a luz elétrica, imediatamente vem Thomas Alva Edison, luz elétrica, e se desencadeia todo um processo de desenvolvimento tecnológico, chegando hoje a nanotecnologia, robótica, desenvoltura de inteligência artificial. A gente está aqui falando com pessoas que tem muito mais gente nos vendo fora deste ambiente do que neste ambiente. Todas essas tecnologias que nos cercam dão conta de que sim, essa atividade intelectual é a virtude de nossa época. Mas o nosso vício é a indiferença moral. E pega com muito peso essa ideia de indiferença moral, porque a indiferença é o seguinte, não é que eu não conheça, não é que eu não saiba o que eu tenho que fazer, não é que eu não tenha noção daquilo que é necessário, mas eu estou indiferente a tudo isso. É como se aquilo não me tocasse, como se aquilo não me importasse, como se aquilo não me dissesse respeito. É como se na verdade dissesse respeito a quem está passando por aquilo, não a mim. Não me dói, não me toca, para mim é indiferente. É tão claro isso que a gente consegue chorar vendo um filme ou uma novela que está mostrando a ficção e não chorar diante da realidade de uma notícia de jornal. A gente consegue torcer por um personagem de série ou de novela e ficar indiferente às notícias entre uma novela e outra de personagens reais que estão morrendo por bala perdida, estão passando necessidades, fomes, doenças, países conflagrados em guerra. A gente percebe claramente o quanto existe um quê de indiferença diante dessa angústia humana. E aí você pergunta, por que está falando disso? O tema é Jesus como aquele que nos ajuda na cura da nossa alma. Porque o trabalho do Evangelho é garantir que essa cura se dê no momento em que eu saio dessa minha suposta dor universal e vai consolar você. O medicamento da minha alma é curar a sua dor. Por isso que, nessa perspectiva, se lança um outro axioma da perspectiva do que realmente seria significativo no comportamento e na conduta do cristão redivivo. Seria a caridade como o ambiente da salvação. Ou seja, uma atitude, não mais um discurso, não mais uma percepção, não mais apenas um conhecimento, uma atitude. E obviamente, quando os Espíritos falam que existem duas asas, uma intelectual e uma moral, e eles deixam claramente que elas são importantes e que o desenvolvimento intelectual, essa é a nossa virtude, a atividade intelectual, ela naturalmente vai sofisticando nossas percepções, nosso conhecimento, e imediatamente começa um processo de sofisticação moral que vai fazendo com que a gente queira, para além apenas de viver com conhecimento profundo, a gente queira viver com desenvolvimento de virtudes e comportamentos, a gente começa a perceber que essa é a necessidade do momento. O desenvolvimento de competências e atividades em nossa vida que toquem o outro em sua essência, e isso reverbera na minha própria existência. De onde sairia então essa capacidade de prospectar a intencionalidade do que o outro sente, do que o outro vive, de suas expectativas, de suas dores e de suas angústias? Veja como nós somos uma sociedade em que as pessoas gostam de falar e poucas têm capacidade de escutar. E veja o poder da escuta, porque o trabalho inteiro, por exemplo, que a gente vê do CVV, é um trabalho que
consegue resultados impressionantes apenas com uma escuta. Numa sociedade em que todos querem ter voz, mas poucos querem ouvir, diante do egoísmo que nos caracteriza, você pode observar quando você senta com a família, que é difícil você conseguir um turno de fala. Todo mundo está falando, você tem que... Peraí, pausa, deixa eu me remitir uma opinião. E obviamente a gente ainda vive, sobrepujando essa cacofonia toda que a gente está vendo hoje, um ambiente que se tornou hoje um instrumento ainda muito mais negativo do que positivo, mas eu acredito que a gente sempre começa errando e depois acerta, que eu digo a energia nuclear, que primeiro a gente explodiu Hiroshima e Nagasaki, mas depois usou para combater tumores cancerígenos. Nós usamos instrumentos que nós construímos ainda de forma ainda mais infantil do que de forma madura. Certamente não aconteceu com vocês, mas na minha família os grupos do WhatsApp ficaram tensos durante essa eleição. Eu estava louco para a eleição terminar para ver se vovó voltava a ser só vovó e não fascista, e neto só neto e não comunista. E lamentavelmente eu percebi que terminou a eleição e desta vez a coisa não cedeu. Comecei a estudar sobre o tema e percebi que depois da eleição de Donald Trump e Hillary Clinton nos Estados Unidos, até hoje tem famílias que não voltaram a se falar. Criou-se um nível de ruptura emocional entre as pessoas. Incrivelmente, a gente se pergunta, qual é a lógica de eu brigar com pessoas essenciais, as quais eu amo, por causa de pessoas que não sabem nem que eu existo? De onde viria esse comportamento tão infantil que eu descuido dos preceitos mais simples da minha vivência evangélica e entro numa defesa acalorada de pessoas falhas com uma intensidade nunca vista e que jamais se aproximou da minha defesa do evangelho? Gostaria de ver com a mesma ênfase com que nas redes sociais nós defendemos ou atacamos, nós defendêssemos, mas nunca atacássemos, mas só defendêssemos o evangelho e as causas nobres da sociedade. Claro, nós somos uma alma eterna, com um psiquismo beligerante, muitos conflitos étnicos, e de tribos, e de castas, e de nobres, e de brasões. E esse psiquismo que está nessa lama psicológica da gente, nesse garro, encontra nesse ambiente político uma tela de projeção ainda desse ambiente mal trabalhado. E aí veja que coisa legal, é muito bom que isso aconteça, porque isso é didático para nós. Isso mostra o quanto nós temos elementos internos nossos, sombras emocionais, que precisamos tomar consciência, sem entrar num processo de autodestruição e de autopunição. Afinal de contas, a ideia não é de demolição íntima, é de transformação pessoal íntima. Não é de você destruir, mas de você aprimorar o que já existe, para que a gente possa consolidar princípios, habilidades e competências de viver em sociedade. Obviamente que diante desses embates, nós percebemos que estudos começam a ser feitos sobre o que as pessoas começam a desenvolver essa incapacidade de ver a diversidade humana. Estamos, até por um certo empobrecimento discursivo que as redes sociais provocam. As redes sociais têm provocado um empobrecimento discursivo tão profundo que a reitora da Universidade de Stanford publicou recentemente um artigo no New York Times, ela que é reitora da segunda melhor universidade do mundo. Stanford é uma universidade que fica próxima ao Vale do Silício, onde estudou Steve Jobs, fundador da Apple, onde estudou Bill Gates, fundador da Microsoft, Mark Zuckerberg do Facebook, os criadores do Google. E ela publicou um artigo, sendo ela professora de filosofia clássica, dizendo que estranhamente os alunos dela não conseguem mais compreender um texto de filosofia clássica que ela passava sempre para a turma. Há mais de 30 anos, como é um texto clássico, é sempre o mesmo. Ela disse que os alunos tinham 3 níveis de argumento. O primeiro grupo dizia, professora, esse texto é muito, mas muito grande. 25 páginas. Vamos combinar que para a geração do Twitter, 25 páginas é quase as Lusíadas de Camões, né? Depois do segundo grupo, eu não entendo absolutamente nada. Mas o mais curioso era o terceiro grupo. Eu discordo completamente do autor do texto. Aí ela pensava, tudo bem, posso discordar, né? Afinal de contas, pode surgir novos gêneros da humanidade. Ela perguntava, em que exatamente? Em tudo. Argumento. Não, só discordo. Autor do texto, Sócrates. Se começou a perceber que em 2016 o QI médio mundial começou a declinar e todo ano está declinando. Coincide com o advento dos smartphones e as redes sociais em nossas mãos, criando uma perda de tempo gigantesca com a inutilidade.
Quando a gente pensa na transformação do planeta num mundo novo, nós às vezes pensamos, eu não tenho força para isso. Talvez se você dedicasse a, por exemplo, seus filhos, sua esposa e seu esposo, diariamente, é um pedido singelo, 5% do tempo que você dá ao seu telefone, você viria uma mudança, uma transformação gigantesca na sua família. 5%. As pessoas estão passando horas, em média 9 horas, fazendo absolutamente nada, presas à matrix, presas à ilusão, empobrecimento de discursos rasos, fúteis, em que não há aprofundamento. E aí você tem, obviamente, um recrudescimento do egoísmo e um aumento de uma visão de simplificação social. Uma sociedade maniqueísta, dividida entre bons e maus. Nós contra eles, eles contra nós. Quem são bons? Os que compartilham da minha forma de ver o mundo. Quem são maus? Os que discordam de mim. As pessoas hoje estão se odiando. Você não precisa fazer nada contra elas, basta pensar diferente delas no campo da política, da fé, do time de futebol, da regionalidade. A gente viu, por exemplo, que nós nordestinos somos sempre vítimas, né, Fred, da cada eleição. Todos aqueles mapinhas que mandam nos grupos do WhatsApp, aquelas piadas de falta de compreensão profunda das fragilidades de cada povo, de cada lugar. E a gente fica se perguntando, por que diante de uma sociedade em que nós temos a virtude da atividade intelectual, está havendo um certo empobrecimento? Faz parte de processos como o nosso, de crise profunda, em que você perca aqueles referenciais anteriores de identidade e não consiga construir os novos, no meio de uma crise. Mas se aí você tem essa quebra, um declínio da atividade intelectual, empobrecimento cognitivo, se você tem uma superficialidade nos discursos, se você começa a ver o mundo nós contra eles, preto e branco, e esquece que o mundo é muito mais do que 50 tons de cinzas, de gradação entre as possibilidades emocionais das pessoas, das ações da sociedade, dos sujeitos, na conjugação das pessoas nas famílias, nos ambientes religiosos, de um modo geral, a pergunta mais inconveniente é a seguinte: por que o grupo que tem um dos maiores níveis de leitura do Brasil, os espíritas, entraram no mesmo esquema? Caíram na mesma cilada simplista. Foram para o mesmo nível de ataque e conflito pequenininho, infantil. Porque, na verdade, o conhecimento, ele não gera transformação. Quando nós encarnamos, o nosso compromisso é óbvio de construir alguma coisa na exterioridade do mundo e alcançar certos lugares. Mas o que vai importar, ao final de cada existência, é o testemunho de nossa interioridade. Não importa as conquistas externas de cada um de nós, não importa os lugares que nós alcançamos, a visibilidade ou a importância relativa na visão do mundo equivocado. No final das contas, o que vai interessar a cada jornada dessa é o que cada um de nós construiu por dentro. É o crescimento interior que é o único convincente de mostrar para você que o Evangelho, para mim, não é um discurso, não é uma compreensão intelectual, não é citação ao meu sentido com romances tão belos que nos são fornecidos pela espiritualidade, não apenas para aguçar nossa curiosidade sobre como é lá, mas para nos alertar do que acontece lá baseado no que eu vivo e construo aqui. Em nenhum momento o objetivo de Emmanuel, Joana, André Luiz, Manuel Flamengo Miranda, todos esses irmãos nossos que nos antecipam nessa jornada e voltam para nos alertar sobre os comportamentos, condutas e desdobramentos da vida após essa experiência temporariamente física, dão conta de que não importa o lugar que você alcançou, não importa a visibilidade, o status, a condição financeira, é o testemunho íntimo de você com seu Pai, diariamente, que vai contar. No final das contas, isso na verdade é uma grande ilusão, que se você acreditar que você é o personagem, você é o mais doente de todos. E se você não tiver noção de que o mais importante é a sua própria essência, que é de um ser humano, que é ao mesmo tempo insignificante e simples, em meio a somente no planeta mais de 7 bilhões de desencarnados, mas extremamente único e importante, porque é visto por Deus em sua profunda individualidade e nos conhece tão profundamente a ponto de ter espantado
o profeta que disse: Senhor, eu sei que tu me sondas, né? Eu sou segurança de você. Me conhece mesmo quando faltam em mim palavras, e tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Como é que eu sou ao mesmo tempo insignificante e ao mesmo tempo tão significante? Essa insignificância no caráter de humildade, de perceber que diante de um mundo com tanta competência, diante de tantas pessoas, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Nenhum de nós é capaz de desenvolver todas as competências se não estivermos entendendo que nos faltam muitas competências. E é justamente na conjugação desses fatores que nós construímos as nossas melhores possibilidades, inclusive de cura individual. Então, o grande desafio do nosso tempo, é o que a gente percebe hoje, seria o desenvolvimento, ou voltar àquilo que é essencial, desenvolver as capacidades eminentemente humanas que nos definem como aqueles que tiveram um salto para além do primitivismo animal e entraram no reino nominal. E dessas características que já começam nos primatas com os neurônios de espelhos, que criam identidades, mas que vão se sofisticando no ser humano. Se a gente assistir vídeos de primatas aqui, por exemplo, gorilas cuidando uns dos outros, fazendo carinho, olhando, dando beijo, ao olhar essas imagens no canal do Discovery, você não vê muita diferença entre uma mãe e um pai cuidando de um filho. Porque existe uma empatia neurológica que já começa a ser sentida no mundo dos primatas, mas que quando nós damos o salto para o reino nominal, ele tem um grau de sofisticação muito maior. E aí a gente percebe muito claramente isso, porque embora uma família de gorilas sozinha pareça muito com uma família humana, jamais nós conseguiríamos fazer um congresso com essa quantidade de gorilas aqui. Porque a capacidade de se tornar um agente coletivo num ambiente público como esse e respeitar as normas que muitas estão implícitas, não estão postas, mas que a gente já assimilou, como por exemplo, ninguém hoje precisa mais de um sinal dizendo que é proibido fumar, porque foi uma norma assimilada por todos nós. Ninguém precisa, como no início do celular, entender que é de bom tom colocar o celular no silencioso. Ninguém às vezes nem precisa mais dar um aviso. A gente, na verdade, se preocupa em passar pelo constrangimento de atrapalhar quem está do lado com o toque do nosso celular. Porque nós vamos nos sofisticando e no contato uns com os outros, nós vamos desenvolvendo as habilidades de desenvolver a etiqueta, que não é apenas um modo de sentar à mesa, ou se comportar e servir os talheres, mas sobretudo as pequenas éticas do cotidiano que definem uma sofisticação social que todos nós queremos, mas que não vai vir com discurso. O que nós percebemos gritantemente é que as pessoas confundem alto grau de conhecimento espiritual com reforma emocional. E nós conhecemos muitos seres humanos com uma competência intelectual e conhecimento espiritual profundo, mas com uma vida emocional muito infantil. Porque existe muito mais uma exacerbação egóica e psicológica do que um sentimento do quanto cada um daqueles discursos se referem primeiramente a cada um de nós. Quando a gente vê na segunda obra de André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual, descrevendo uma reunião mediúnica, e a espiritualidade diz assim: meus irmãos, como seria bom se os nossos irmãos do campo da mediunidade percebessem que cada mensagem por eles psicografadas primeiro se dirige a eles. Isso vale para os expositores, isso vale para todo mundo que trabalha. A gente vê como a gente é equivocado nessa tendência de ver lá fora e não em nós, né? Essa tendência é que quando a gente vai fazer evangelho nas casas das pessoas e sai uma mensagem e a pessoa que lê ou a pessoa que está escutando acha que é para o outro. E faz assim. A pessoa que faz isso no Evangelho já acabou com o Evangelho. Precisa nem dizer, né? Tem gente que ainda diz, é a cara de alguém. Engraçado, tem um amigo meu que disse que a mãe dele tem essa característica de nunca dizer que era para ela. Nunca, nenhuma, não. Eu já superei tudo isso. Depois de uns 15 anos de Evangelho, um dia saiu uma mensagem e disse, isso foi para mim. Aí todo mundo não acreditou. Meu Deus, mãe, sério? É a primeira vez que a senhora está dizendo que isso foi para a senhora. Foi para mim. Eu já fui assim um dia. Se você não tem a capacidade, né, Fred, de se observar e olhar para aquilo tem que se projetar na sua individualidade, você está sempre jogando para o outro, como é que vai haver desenvolvimento de virtudes se não há reconhecimento de defeitos? Quantas pessoas não perdoam porque não admitem que odeiam?
Quantas pessoas não saem da tristeza porque se dizem alegres sem estar? Porque querem vender, sei lá, a gente cria personagem em cada sistema de crença, a gente tem um conjunto de personagens de elevação espiritual, que a gente precisa ter um contato com a realidade, da nossa necessidade de estar junto. A gente precisa tanto um do outro, a gente tem um Pai tão amoroso, merece de nós uma grandeza, uma altivez, que ainda não temos. Ainda não temos a grandeza e a altivez que Cristo espera de nós. Mas nós podemos colaborar com essa grandeza e com essa altivez. Nós podemos juntos alertar nossos irmãos, não por trás, não com histórias pouco caridosas e que revelam muito mais de quem fala do que quem é acusado. Porque Freud já na época da psicanálise dizia que quando Pedro fala de João, Pedro está falando muito mais de Pedro do que de João. Quando a pessoa não tem a capacidade de chegar para você e dizer o seu problema como irmão fraternalmente e apontar soluções, é uma crítica vazia. Lembra Emmanuel, da música que o Toque de Luz musicou, né? Expressões negativas, não precisa dizê-las, anotando defeitos, procura as qualidades. Mas nós temos a capacidade de ver qualidades em nós e defeitos nos outros. E essa é a lógica que tem que ser invertida, que inclusive é proposta como receita por nosso irmão Santo Agostinho, quando diz assim: é possível fazer isso. Nós sabemos do ponto de vista neurológico, todas as pesquisas que avançam, que os nossos automatismos neurológicos fazem com que nós fiquemos numa zona de conforto, dificultando a mudança. Porque mudar é desconfortável e gasta energia. No fundo, a gente não gosta por isso. A gente tem consciência: eu preciso perder peso, eu preciso ler mais, eu preciso dormir mais, eu preciso caminhar. A gente tem consciência de tudo que precisa ser feito. Só que a gente pega essa lista e requenta a cada réveillon. Não é verdade? Cada réveillon a gente requenta a lista e joga. Isso parece pagamento do cartão no mínimo. Não dá certo, gente. Não dá certo. Precisamos então assumir essa responsabilidade pessoal por uma transformação e entender. De fato, existe um mecanismo de tendência à zona de conforto, neurologicamente muito bem explicado pela neurociência, que mudar gera gasto de energia e ao mesmo tempo um condicionamento do comportamento que já está estabelecido. Só que a proposta do Evangelho é ir além desse ponto. Quando a gente pensa na indiferença moral apontada por nosso irmão Lázaro, na metade do século XIX, a gente vivencia quase 100 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pesquisas posteriores a 1945, quando a guerra findou-se, começaram a ser feitas ao longo de vários centros de pesquisa do mundo, tentando entender porque tanta gente foi indiferente ao que aconteceu. As pesquisas mostraram que, sim, existe uma tendência de obediência cega das pessoas. Fizeram uma pesquisa, por exemplo, em que um professor chamado Rosenda chegava no Central Park e ficava olhando para cima com um conjunto de alunos. Imagine se nós todos aqui do Congresso fôssemos agora para o Alto do Moura. Todo mundo aqui, Alto do Moura, para quem não é de Caruaru, quem é de fora, é uma região fantástica aqui, né? De cultura nordestina de raiz, de São João, que vale a pena visitar. Lá tem a casa do mestre de Itaú. Imagine que a gente saísse aqui tudo em onda e ficasse lá olhando para cima. O que você acha que aconteceria? Metade de Caruaru ia lá olhando para cima. E a gente dizia assim: que coisa linda, né? Porque nós temos uma tendência por automatismo de repetição, de olhar nos espelhos e repetir o comportamento do outro sem questionar. Nós temos uma tendência de obedecer cegamente sem questionar. E nós temos uma tendência, obrigado, é perigoso deixar aqui, eu não conheço. Senão é um desastre. Aí pode deixar aí, tranquilo, tá aí mesmo. Então a gente tem uma tendência de fazer isso. Aí o objetivo do Evangelho é que eu saia desse lugar mais comum e eleve um pouco a minha percepção e em seguida a minha atitude. Que eu saia da massa da repetição por automatismos inconscientes, do eu contra nós, do preto com branco, uns contra os outros, e consiga ir para além deste lugar, e consiga, apesar de ter minhas
decisões políticas, minha visão política que deve ser manifestada, mas de forma equilibrada. Precisamos sim escolher a forma como a gente vai defender nossas ideias, mas sobretudo entender que a grande defesa que nós devemos fazer é de uma transformação que está para além da política. Porque a grande necessidade dos judeus na época de Jesus é que viesse um libertador político. E a grande decepção foi que ele não veio para libertar a Judéia e Roma, mas nossas almas e nós mesmos. Era uma transformação muito mais radical, ainda não compreendida por nós. Não é a libertação de tiranos históricos, é uma libertação do tirano histórico de nossa alma, de nossa incúria, de nosso egocentrismo, de nossa vaidade, de nossa incapacidade de olhar para o outro, ver a grandeza, apesar dos defeitos, ver a alma ainda já brilhante, virtuosa. Esse lugar. Muita gente acha então que talvez difícil porque nós somos apenas um conjunto de amontoados neurológicos e que as pesquisas na área da neurociência vão inviabilizar qualquer tipo de comportamento novo, porque nós somos apenas um autômata que responde a questões fisiológicas. E é desconsiderar o próprio espírito como um software que realmente comanda esse hardware, que é o próprio cérebro. Mas aí eu vou lançar a mão de uma poesia de um paraibano ilustre que continuou trabalhando depois que desencarnou, Augusto dos Anjos. E interessante que falando sobre isso, desconstruindo essa ideia que ele nunca acreditava quando encarnado, que nós éramos apenas um ser orgânico que se decompunha. Ele vai dizer em Parnaso, dela em túmulo, no poema Ao Homem: tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama, cal e sal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintura do céu, a alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e inclemente amontalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, ou seja, ele não desconsidera a força dos automatismos neurológicos, neuroquímicos, na composição do nosso ser uno e sistêmico, corpo, alma, espírito, é tudo junto e se interagindo e se conjugando mutuamente. Apesar das verdades fisiológicas, elas são reflexos das ações psicológicas nas células primérias da existência, porque nós somos um ser imortal e responsável, que temos a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Recito esse poema para deixar bem claro o seguinte: a constatação de que nós temos automatismos neurológicos não nos tira a responsabilidade de irmos para além dele. Porque existe um espírito que anima esse corpo e esse cérebro que tem o dever de se elevar cada vez mais a uma condição cada vez mais angélica, se afastando cada vez mais dos instintos cognitivos e indo para condições mais angélicas. E para isso é preciso atitude. Chegamos a um certo nível de esgotamento do conhecimento. E diante das muitas disrupturas tecnológicas que nós vamos viver agora, que são a antecedência de características do mundo regenerado, que as inteligências artificiais irão, primeiramente, usaremos equivocadamente, mas em sequência, ajudar o nosso processo de desenvolvimento, voltar a desenvolver uma habilidade essencial para cada um de nós, para a nossa cura e para a cura dos demais. E eu aproveito porque um caro amigo meu, muito querido, meu irmão, lançou um livro fantástico. E eu resolvi trazer esse livro aqui para falar para vocês pelo seguinte: porque é pernambucano, Recife. É um amigo muito querido e ele fez um estudo profundo sobre a empatia, em que ele mostra que essas são as características, essa é a característica por excelência do ser humano a ser desenvolvida no mundo em que as tecnologias estão tomando lugares de pessoas cada vez mais, mas que continuaremos sendo o único que olha para o outro e compreende a dor e consegue consolar. E somente deixando o meu egoísmo e me envolvendo com a tua dor, num processo de empatia, eu posso me desenvolver. Eu trouxe até o livro para vocês conhecerem, Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Ele inclusive vai lançar aqui em Recife no dia 15 de dezembro, para que a gente possa entender que é um estudo profundo. Ele também é espírita, né, obviamente. É um estudo profundo sobre a volta da fraternidade através das pesquisas científicas, percebendo que é quando recuperamos o nosso caráter mais essencial de
ficarmos com a dor do outro e deixarmos a nossa, como diz o Evangelho lá em Lázaro, deixarmos a nossa indiferença moral e nos socorrermos mutuamente. Não ficarmos apenas como vítimas esperando que as pessoas nos socorram, mas que nós possamos socorrer. Essa é uma construção essencial dos seres humanos diante de todas as tecnologias que estão postas e que irão mudar a face da Terra nos próximos 10 anos de forma absurda e irreversível. E que, totalmente, daqui a 10 anos nós já vamos falar de coisas completamente novas e diferentes. Embora as dores humanas pertencem às mesmas, muitas realidades vão surgir para nós como novas angústias. E é exatamente quando eu me conecto com você, através de um processo empático, e ele vai desenvolvendo isso através de análise de empatia, inteligência artificial, a gente vai percebendo a necessidade que cada um de nós tem de desenvolver essa habilidade tão essencial que é a cura da nossa alma. Aí eu fico pensando numa cena do Evangelho que sempre me chamou a atenção. Obviamente, falar de Evangelho na Franciscana Celestina é constrangedor, mas eu gosto. Professor, me permita, com toda a minha limitação, o senhor muito bem sabe, a Haroldo também sabe, que são irmãos nossos que de forma mais especial se dedicam a esse estudo. O senhor começou esse trabalho aqui no Brasil. Nós sabemos que o Evangelho é um livro que milênios serão lidos e interpretações novas serão dadas, e obviamente toda vez que a gente olha, a gente consegue ver novas nuances, novas características, novas habilidades, novas falas ou não ditos do Cristo que são revelados por uma análise mais apurada. E uma vez, professor, eu estava muito incomodado porque eu ficava perguntando assim: poxa, ele vai chegando aquela mulher adúltera, bichinha sofrendo, a multidão lá empurrando ela. E eu pensei, por que Jesus não resolveu logo a parada? Ele tinha algumas possibilidades de resolver a questão sem deixar a multidão se aproximar tanto dela e jogar nos pés dele. Ele poderia, eu pensei em 3 opções. Opção 1, jogar a capa da invisibilidade em Harry Potter nela. Ela sumiria, ninguém a veria, não conseguiria atingir. Possibilidade 2, já que ele andou sobre o mar da Galileia, ele certamente tem um controle da lei da gravidade, ele poderia fazê-la flutuar uma altitude tal que a multidão não alcançasse com as pedras. Outra possibilidade, já que ele transformou água em vinho, ou seja, ele altera o componente atômico da matéria, poderia transformar também as pedras em areia, o que só ia irritar o olho da mulher, mas não mataria. Mas ele deixa a multidão se aproximar. E o que me chama a atenção é que quando você vai para a cinematografia desta cena, invariavelmente todos os filmes de Paixão de Cristo têm essa cena, porque é uma cena crucial, que sempre é mostrada. E toda vez que a cena é mostrada, eu sempre percebi que o diretor mostrava um Jesus irritado com a multidão, como se dissesse: quem são vocês para julgar? Eu conheço o todo de cada um de vocês. Mas isso não combina com a personalidade dele. Não combina com uma característica que meia hora de leitura do Evangelho deixa muito clara a doçura daquela alma, a grandeza que ele tem, embora a assertividade que ele também tem. E eu comecei a perceber, quando a gente começa a estudar empatia, psicologia das massas, o que Goebbels fez junto com os alemães, tudo que se pesquisou depois sobre controle de sociedade, que o que Jesus fez ali foi um dos milagres mais fantásticos. Porque quando os indivíduos estão em processo de obsessão coletiva, comportamento de grupo, eles perdem a identidade pessoal. Eles passam a se comportar só como grupo e perdem a identidade pessoal. Eles fazem o que todo mundo faz para se sentir aceito. Mas a gente sabe o que é isso. As pessoas querem usar as mesmas marcas de roupa, os mesmos aparelhos celulares, ir nos mesmos lugares, porque as pessoas querem se sentir com as marcas da aceitação coletiva. Ainda hoje nós mudamos a forma, mas a busca de aceitação ainda é a mesma. E nós sabemos que a Torá era ao mesmo tempo um código de conduta civil e moral. Então, na prescrita que a mulher deveria ser apedrejada, tinha a sinuca de bico. Se ele apedrejar, a gente mostra que ele não é tão bom. Se ele não apedrejar, a gente aprende ele que descobriu uma lei publicamente. Mas ele estava preocupado com essa pegadinha, né, professor do cinema? Ele estava preocupado com a multidão, não só com a mulher. Ele estava preocupado com a gente. Por que com a gente? Porque depois de ler tantas vezes essa história, depois de ter ouvido encarnações sequenciais
isso em vários tempos de confissão de fé, os quais frequentamos nas outras de nossa vida, ainda é apenas uma leitura abstrata para a gente. Porque há um tempo atrás uma jovem foi flagrada no hotel aqui com o marido, com o amigo do marido saindo, o marido filmou. E o que se viu no Brasil inteiro foi um movimento de WhatsApp em que as pessoas passaram a jogar as pedras virtuais da jovem senhora. Todo mundo passando, comentando, criticando, e a pergunta que fica é: qual de nós queria ser filmado na hora da queda? Qual de nós queria ser exposto depois, coletivamente, na hora da queda? E se isso acontecesse, o que nós gostaríamos que a multidão fizesse com a gente? Apedrejasse ou acolhesse? Na verdade, quando Jesus olha para a multidão, ele faz uma pergunta que tem um poder psicológico impressionante. Porque ao fazer a pergunta, todo aquele psiquismo coletivo de pessoas que estavam cumprindo uma norma jurídica e social para eles, religiosa, que se sentiam certos naquele momento, estavam prontas a criar um novo paradigma de empatia. Um novo paradigma de se colocar no lugar do outro. Um novo paradigma de fraternidade. Jesus lançava sobre aquela questão uma nova jurisprudência, de forma mais justa, mais amorosa. Quando a multidão se aproxima, ele faz uma pergunta que até hoje cala a fúria nos nossos corações: quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa pergunta não foi feita para a multidão. Entenda o poder disso. Essa pergunta foi feita para cada indivíduo da multidão, que ao escutar dentro de si a pergunta, voltou à sua individualidade, recuperou um mínimo de lucidez e se colocou temporariamente no lugar daquela mulher. Esse caráter empático que ele provocou entre a multidão, que via como a única que tem razão e que posso destruir, que é o que alimenta o nós contra eles, é o que alimenta os islâmicos que pensam no mundo a partir da perspectiva terrorista, que é uma minoria muito pequena, e que acham que podem matar os que pensam diferente deles, e todas as formas de tentar destruir você ou ser indiferente à sua dor, que é se distanciar da fraternidade como proposta transcendente de Deus em todas as religiões para nós. E quando você pensa nisso, você pensa naquele momento, o indivíduo simplesmente desenvolveu a capacidade de se colocar no lugar do outro e passou a não mais julgar e não mais agredir. Só que nós precisamos ir para uma nova fase. Não basta mais, diante da dor do mundo, das profundas transformações pelas quais nós passamos, não basta mais não apenas atirar a pedra. Não é mais não atire a pedra, é estenda as mãos e ergue o outro. Não é mais acusação, é ser instrumento de salvação. É entender que Deus ajuda os homens através dos homens e que é o nosso gesto, mais do que o nosso discurso, mais do que o nosso arcabouço tecnológico, técnico de conhecimento, mais do que a nossa visibilidade, mais do que os lugares, mais do que os títulos, mas um ser humano diante do outro, com sua simplicidade de filho de Deus, olhando para um outro filho de Deus como irmão, entendendo isso não como conceito, mas emocionalmente se tornando cada vez mais irmão do outro, na sua diferença, inclusive, respeitando, suportando às vezes, não apenas suportar no sentido de tolerar, mas de dar suporte a que o outro possa ser diferente de mim e ainda assim se amar, construindo uma sociedade humana. Portanto, quando a gente pensa nesse papel do Cristo nas nossas vidas, a gente percebe que somos nós esse instrumento que Ele usa para curar o outro. Somos nós esse instrumento que Ele usa para erguer os demais. Mas pense que Ele faz isso exatamente dentro de nós. Mesmo que você se sinta uma pessoa equivocadíssima e não merecedora do amor de Deus, e que você acha que você tem feito coisas, ou que você faz coisas, ou que fez coisas que lhe tornariam afastado do seu Pai, e que por isso mesmo você não merece o amor e o cuidado, você está enganado. Deus não desiste de nenhum de nós. E Jesus, como seu mensageiro infinito, não desiste de nenhum dos nossos corações. Apesar da gente ter continuamente zona de conforto, não querer mudar embora saiba, Ele não desiste de nos querer fazer despertar. Ele não desiste de fazer com que a gente entenda que, saindo
corredor e olhando para o outro, a gente consegue construir essa fraternidade. Ele consegue, então, fazer com que a gente compreenda de forma prática e não discursiva, não intelectual, não mentalóide, mas através de gestos que os comovem, que realmente transformam nossas vidas e dá sentido, que não existe Caruaru, Campina, Pernambuco, Paraíba, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, América do Sul, América do Norte, europeus, africanos, asiáticos, terráqueos, marcianos. Existe a criação de Deus. Existe um grande condomínio universal no qual nós temos a alegria e o privilégio de morar, e que Deus conta com a nossa capacidade de não incomodar os vizinhos. E não só não incomodar, mas sair de casa, abrir as portas e perguntar o que o vizinho precisa de nós. Não só não fazer o mal, mas fazer tudo o bem possível. Saímos da indiferença moral e servirmos. Saímos do Muda Brasil no Instagram para sermos agentes da mudança, no lugar que Deus colocou para a gente fazer isso. Mesmo que discordemos das mudanças, naquilo que a gente pode, no lugar onde a gente estiver, fazer essa diferença. Ser um instrumento e entender que o que a gente escuta aqui durante 2 dias não é apenas para deleite pessoal, para contato com os irmãos, mas sobretudo para a construção do novo tempo. Portanto, que nós possamos entender que trabalhadores da última hora são trabalhadores e que têm o dever de servir, que têm o privilégio de servir e que têm o contentamento de servir e que se sentem felizes em servir. Servir a um Pai que a gente várias vezes abandonou, mas que nunca desistiu, nem vai desistir, até que o dia que a gente acorde e entenda, a minha cura começa quando a minha alma se coloca na condição de querer curar a sua. Quando eu entendo a tua dor e apenas não me comovo, mas me movo como um bom samaritano, que não obstante não ser o doutor da lei, não ser o que compreendia, foi o que agiu. Chegamos no tempo em que há um esgotamento dos discursos e há um chamamento irrevogável para a prática do bem. Muita paz, muito obrigado.